Hoje o nosso estudo está aqui em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. É uma passagem bem conhecida, né? Vou falar a respeito da parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui o Senhor Jesus conta essa parábola e querendo mostrar pra gente como que funciona aqui o mundo espiritual, né? Tanto aqueles que vão para ele como os que vão pro campo do inimigo, né? E aqui o Senhor conta essa parábola como ele conta outras parábolas, como ele contou a do filho pródigo, como ele contou da vinha, tem um monte de outras histórias que o Senhor Jesus contou ali, ilustrou, trazendo ali, fazendo comparações com a vida secular, para que a gente possa entender o que ele quer explicar, né? De uma forma assim bem simples, mas para que as pessoas entendam, né? Mas tudo que Jesus quis mostrar que tudo que quando ele contava uma parábola que ele queria fazer as pessoas entender, era exatamente aquilo que ele queria fazer, que as pessoas entendessem aquilo, e por isso que ele contava de forma assim bem, né, didática, de forma bem, como se estivesse contando uma história para uma criança, né? Contava uma ilustração para a pessoa entender o mundo real, né? Então, assim, comparando ali, né? E muitas pessoas que não acreditam no inferno, elas usam esse argumento aqui. Ah, mas é uma parábola, essa história não é uma história real. Jesus contou uma parábola, né? Jesus contou uma parábola, como ele contou outras, né? Onde é parábola, está escrito parábola, né? Então, assim, ele contou
mostrando ali, ilustrando como que funciona, para que a gente entenda, né? Para que não tenha desculpa, né? Tem outras pessoas também que não acreditam no inferno e fala, né, que Hades, Seol, né, que esse nome é dado para sepultura e não para o inferno, enfim, tem um monte de argumento, né, que o inferno não existe. Tem pessoas que acreditam que o inferno existe, tem outros que não acreditam. E enfim, acreditando ou não, né, quando chegar o dia de ir para lá, independente vai, né? Então, convém acreditar, né? Então aqui, igual quando Jesus falou do filho pródigo, ele contou também uma parábola, né? Para mostrar o exemplo do Pai maior que é Deus, né? E como que acontece em relação ao arrependimento, enfim, a salvação. Mas ele ilustrou ali, ele usou a vida de um pai, né, terreno, para poder mostrar o amor de Deus por nós. Então, a mesma coisa a parábola aqui do inferno, né, e do céu. E aqui, muitas pessoas também entendem que, tipo, os ricos vão para o inferno, os pobres vão para o céu. Não é assim que funciona também, né? Então, assim, pode ter rico, né, que vai para o céu e ter pobre que vai para o inferno e vice-versa, né? Não é a posição social nem o dinheiro na conta que vai determinar quem vai para o céu ou para o inferno, né? Então aqui o que a gente entende com essa parábola é que o rico, ele estava preso aos bens materiais e ele se tornou uma pessoa insensível, egoísta, cego e surdo às necessidades dos seus semelhantes, né? E detalhe, existem pobres também que são assim, né? Não é só o rico que faz isso, né? Então, assim, tem muita gente que é pobre e ele também é insensível, ele também é egoísta, é cego, é surdo e não tá nem aí para a necessidade do outro, né? Então, assim, aqui tá falando do rico, que tinha esses defeitos, esse problema aqui, e isso levou ele para o inferno, né? E Lázaro, mesmo ele sendo aquela pessoa que não tinha nem saúde, né? Não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha uma casa, não tinha comida, não tinha nada, né? Nem saúde, ele estava cheio de lepra, né? Então, assim, mesmo ele com doença, com pobreza, com tudo de ruim na vida dele, mas a história mostra pra gente que ele, com todas essas dificuldades, né? Não apenas alguém materialmente pobre, mas ele era um homem que tinha fé e que, apesar de uma vida adversa, sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus, né? Aliás, o seu nome significa Deus é meu auxílio. Então, diante de toda a situação que ele estava, sem saúde, pobre, sem nada, ele continuou tendo fé em Deus, né? Então, isso levou ele para o céu, né? E existe, né, pessoas que, como Lázaro, tanto rico como pobre, que tem uma fé assim, que às vezes perde a saúde, perde as coisas, perde filho, enfim, perde assim o de mais importante na vida, mas aquela pessoa continua sendo fiel a Deus, tendo fé em Deus, né? Então é isso que Deus quer ver na gente, fé, né? Ele quer ver na gente essa determinação aqui de Lázaro, né? Essa fé, esperança, não vacilar, ficar firme no Senhor, assim como Jó ficou, né? Então, assim, Jó também era rico, perdeu tudo e mesmo assim se manteve fiel até o fim, até Deus inverter lá o cativeiro dele, né? Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, o que fazia a diferença aqui é que esse rico, ele tinha tudo, mas para ele, né, ele só se importava com ele mesmo, né? Ele não se importava com mais ninguém. E isso levou ele para aquela situação. E Lázaro, mesmo sem nada, ele continuou firme, né? Confiando que Deus é o auxílio dele, né?
E aqui também, quando esse rico aqui, ele vê a situação que ele estava, o sofrimento, ele logo pensou nos irmãos dele, né? A consciência dele lá na família dele. Não queria que a família dele fosse parar lá, né? Talvez ele nem acreditava que o inferno existia, né? Aí, então é isso que Jesus está querendo mostrar pra gente aqui nessa história. Ele não acreditava que o inferno existia, né? Mas foi para lá. Aí, conclusão, o que Abraão fala para ele? Que os profetas estão lá embaixo fazendo isso, né? Então, se eles não acreditam nos vivos, não vai acreditar em assombração, né? Porque morto aparecendo é assombração. Então, é bem isso aqui, né? Então, e Lázaro? A gente não vê Lázaro aqui pensando em ninguém aqui, tipo, né? Só tá lá curtindo o paraíso, né? Então, a palavra de Deus, ela vem para nos alertar, né? Se Deus existe, e a Bíblia fala de Deus e dá provas que Deus existe, porque as próprias obras do Senhor falam por Ele, né? A gente olha para o céu, a gente sabe que tem um Criador. Olha para tudo que a gente olha, a gente se vê no espelho, a gente sabe que tem um Criador. Então, e essa mesma Bíblia que fala de Deus, também fala do diabo, né? Então, assim como Deus existe, o diabo existe. Assim como o céu existe, o inferno existe, né? E a palavra de Deus está aí, né? Jesus não ia fazer tudo que ele fez, pagar o alto preço que ele pagou, se o inferno não existisse, né? Então, assim, o preço que Jesus pagou não foi pequeno, né? Então, um Deus descer do céu, se despir da sua glória, passar tudo que ele passou, com certeza tem uma razão muito forte para isso, né? Então, a decisão é nossa, né? Se nós vamos acreditar no inferno enquanto a gente está aqui na Terra, ou se a gente vai deixar para acreditar quando estiver lá, né? Então, nós temos que nos conscientizar disso aqui, né? Porque enquanto nós estamos aqui, Deus está nos dando chance, está nos dando oportunidade de arrependimento, de mudança de rota, de percurso, de mudar ali o destino, né? Enquanto a gente estiver aqui, nós temos essa oportunidade, mas depois que Deus nos recolher, aí acabou, né? Aí vai ter a ressurreição para julgamento, né? Então é isso que o Senhor Jesus quis nos mostrar com essa história aqui, né? Eu espero em nome de Jesus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Mas enfim, eu espero que em nome de Jesus essa passagem venha abrir meus olhos, os seus olhos, nosso entendimento espiritual, para que a gente fique todos os dias bem consciente que o inferno existe, né? E que essa história aqui Jesus contou para que a gente entenda isso, né? Amém? Então espero que essa mensagem ela venha trazer, alertar as nossas vidas, né? Para que a gente não queira ser como esse rico, né? Porque aqui não é só coisa de rico, tem pobre também que faz isso, né? Tem muitos ricos que faz o que esse rico fez, né? Mas também tem ricos que faz coisas bacanas, que pensa no próximo, que trabalha para o próximo, né? Então não é o dinheiro que a pessoa tem ou a falta dele, né? Tem rico assim, tem pobre assim. E tem rico como Lázaro e vice-versa. Amém?